Olá, amigos, estamos começando o Esporte Cidade pela sua TV Rio Preto, o seu canal 7 da NET. A partir de agora estaremos trazendo todas as novidades do esporte. Marcelo recebeu o cartão amarelo contra o Equador e está fora do jogo contra a Colômbia. Alexandro, ala de Catanduva, foi convocado. Palmeiras fez amistoso no final de semana e só empatou contra a equipe do Red Bull em 1-1. Grêmio, em jogo isolado, goleou o Sport e está a 7 pontos do Corinthians. Mirassol buscou o empate fora de casa contra a equipe do Linense e ganhou a classificação para a segunda fase da Copa Paulista. No futebol feminino, Rio Preto perdeu para o São José nas oitavas de finais do Campeonato Paulista. Tudo isso e muito mais você vai conferir agora aqui no seu Esporte Cidade. Nós vamos ao intervalo e voltamos já já conferindo tudo para você. O Consórcio Canopus cria oportunidades para pessoas que desejam grandes conquistas. Maior número de contemplações, parcelas decrescentes e lineares, lances parcelados em até 4 vezes. Assembleia transmitida ao vivo para você assistir da sua casa. Uma rede de representantes que atua em todo o território nacional. Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. As principais grifes para a prática do seu esporte preferido estão na Pratique Esporte. Nike, Adidas, Mizuno, ASICS, Olímpicos, All Star. Pratique Esporte no Praça Shopping, Calçadão da General e Shopping Cidade Norte. Pratique Esporte, tudo em até 10 vezes no cartão. Pratique Esporte, você também. Sua pesca, camping até seu mergulho começam aqui. Tubarão Center, especializado e com grande variedade de produtos. Aqui você encontra tudo o que precisa para o seu acampamento e, é claro, o que há de mais moderno para a sua pescaria. E o melhor, com o menor preço do mercado. Com uma equipe altamente qualificada, atendemos toda a região e o mundo. Acesse tubarãocenter.com.br e encontre tudo o que você precisa com os melhores preços e condições de pagamento. Tubarão Center, pesque essa ideia. Estâncias Trevisan, tudo o que você precisa para ter um final de semana inesquecível. Reúna a família, os amigos e fique perto da natureza com total conforto para você relaxar de verdade. Você não precisa ir longe para aproveitar o que a vida tem de melhor. Estâncias Trevisan, ligue 3215-8181 e 99609-3771 ou acesse trevisaneventos.com.br. Legal, começando o seu Esporte Cidade, nós tivemos aí o final de semana com um jogo somente, né? Um jogo que o Grêmio estava atrasado contra a equipe do Sport. E, portanto, então, tivemos a goleada do Grêmio, que goleou o Sport por 5-0 e encosta agora no Corinthians com 7 pontos ganhos. O Mirassol empatou 0-0 contra a equipe do Linense e está na segunda fase da Copa Paulista de Futebol, Oscar Oliveira. Boa tarde, Edinho. Boa tarde aos amigos, o pessoal que está sempre acompanhando o Esporte Cidade aqui pelo seu canal 7. Bom, Edinho, do Mirassol, a gente sabe que é um dos clubes da nossa região, um dos clubes aí que figura entre um dos melhores do interior aí, disputando a divisão especial, disputando a Série A1. É lógico, a gente sempre vai ouvir notícias boas do Mirassol. Mirassol que sempre está disputando essa Copa Paulista, uma Copa Paulista que serve de preparação, de base, né, Edinho, para você justamente entrar no Campeonato Paulista e ter mais ou menos o time entrosado. Então o Mirassol faz um grande trabalho e está aí o resultado, classificando para disputar a próxima fase dessa competição e está de parabéns. Em relação aos jogos, Edinho, esse jogo aí que ficou para trás, né? Esse jogo que foi adiado, que foi realizado essa semana entre Grêmio e o Sport, a gente sabe muito bem do potencial do Grêmio, independente se ele está jogando com todos os titulares ou não. Automaticamente, com alguns jogadores na seleção e jogando em casa,
Eu creio que os jogadores que entram sempre vão procurar fazer o melhor. E pegou realmente o Sport e acabou goleando. A goleada realmente foi uma surpresa. A gente sabia que poderia ganhar, mas ainda eu pergunto, e se perde? A gente sempre fica pensando pelo outro lado. Pô, é uma data FIFA. Data FIFA não pode haver jogos de campeonato em país nenhum, campeonatos estaduais, seja lá campeonato que for. Data FIFA, normalmente se faz muito amistoso, né? Como esse amistoso que você falou aí do Palmeiras. Então, quer dizer, e aí se teria uma justificativa. Quem poderia ser prejudicado é o Grêmio, que tem mais jogadores na seleção. Então, eu fiquei até surpreso nessa realização desse jogo. Bom, falando em amistosos aí, a gente viu aí que o Palmeiras e o Corinthians também fizeram amistosos durante a semana, né? O Palmeiras jogou na sexta, o Corinthians, se não me engano, jogou na quinta-feira e todo mundo empatou aí. O Corinthians empatou em 0-0 com o Casim perdendo gols aí. E quem disse que aquilo lá é um jogador para a primeira divisão do futebol brasileiro, né? Não tem nem como, eu sei lá, viu? Eu tenho a minha opinião. Mas também o Palmeiras empatou aí com o Red Bull. O Red Bull é uma equipe melhor do que o Atibaia, né? O Atibaia que jogou contra a equipe do Corinthians empatou em 0-0. O Red Bull empatou 1-1 contra a equipe do Palmeiras. Isso prova aí, então, porque as equipes não estão aí muito bem, né? Portanto, então, o Palmeiras é uma delas, né? O Corinthians até então, no primeiro turno, acabou deslanchando e foi muito bem, né? Agora no segundo turno vai patinando aí, perdendo para as equipes que estão lá embaixo. Mas tá aí então, né? O futebol Eu pergunto brasileiro. para você, Edinho, para que serve amistoso? Amistosos, normalmente, principalmente nessa época que a gente acabou de comentar de data FIFA, algumas equipes cederam jogadores para a seleção, o Corinthians mesmo cedeu jogador para a seleção, o Palmeiras nem tanto, né? A gente não tem que considerar que o Palmeiras está tentando acertar o seu grupo. E acertar seu grupo em amistoso, faça acerto também dentro do jogo, porque até agora o Palmeiras não conseguiu ter um padrão de jogo. Jogou melhor essa última partida, que a gente pôde acompanhar, mas em amistoso, resultado não interessa muito, né? Interessa acerto no grupo, assim como o Palmeiras e como o Corinthians, que acabaram empatando. Eu creio que deve ter testado alguns jogadores, algum posicionamento, porque é segundo turno, Edinho, está na hora de mudar. E se os clubes não fizerem alguma mudança, todo mundo conhece, todos os adversários conhecem o seu potencial, mas tem que conhecer o potencial do seu adversário, como esse adversário joga. Digo isso pela própria situação que o Corinthians passou. Perdeu 2 jogos para times considerados aí fracos e que estão aí na zona de degola. Legal, vamos agora falar então do Rio Preto Esporte Clube. O Rio Preto, então, a partir de agora, passa a ser notícia aqui no seu Esporte Cidade, meu amigo Jair e também Juninho. O Jacaré em destaque. Aqui no Esporte Cidade. Bonito o jacarezinho aí, né? Couro duro do Oeste. Muito bem bolado essa vinheta, muito bem bolada. Bom, e o Rio Preto, a gente fala do futebol feminino. O futebol feminino perdeu por 2-1 para a equipe do São José e, portanto, então, estava líder, né, a equipe do Rio Preto. A gente sabe do potencial que tem as equipes que estão disputando essas oitavas de finais. O grupo não é fácil do Rio Preto. Tem o São José, tem o Audax e também tem a equipe do Santos nessa chave. Então, tá aí, né, o time do Rio Preto estava em primeiro lugar, acabou perdendo por 2-1 para o São José lá em São José dos Campos. Olha, é uma derrota que eu acredito que o Chicão, nem o grupo, contava, esperava, porque a gente viu o grande resultado que o Rio Preto conseguiu diante do Santos aqui, figurava aí entre a primeira colocação e um resultado lá com o São José. Se fosse um empate, era um excelente resultado, a gente pode dizer assim. Se bem que todos nós queremos vencer, é lógico, a gente entra no jogo para vencer. O Rio Preto sair com um resultado negativo é ruim, mas tem o Audax pela frente, né, gente? Tem que pegar o São José aqui, tem o Audax pela frente, tem chance de se recuperar. Se ganha, praticamente tinha definido sua classificação, mas tem que ficar de antena ligada. Futebol às vezes causa surpresa. Rio Preto tem um bom time, é um time que passa a ser reconhecido como o futebol feminino forte do nosso interior, representando a cidade de Rio Preto, que isso é extremamente importante,
mas não pode dar sopa para o azar. Bom, e falando agora no Rio Preto Esporte Clube, na parte profissional do time do Rio Preto, hoje pela manhã acompanhávamos aí uma entrevista do presidente José Eduardo Rodrigues, numa grande emissora de São Paulo, Rádio Jovem Pan, a nível nacional, e ele falava dessa ação que o Rio Preto entrou contra a Federação Paulista de Futebol e, portanto, então, está ganhando campo o Rio Preto Esporte Clube, porque o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, disse que as equipes têm 30 dias para regularizarem as suas situações quanto ao certidão negativa de débito, que é a CND, e, portanto, o Rio Preto está tudo certinho, portanto, o Rio Preto gastou todo o seu dinheiro, pagando os seus impostos certinhos, né? E quase não teve dinheiro para investir no time profissional. Essa é uma das exigências do Rio Preto Esporte Clube por aqueles que não cumpriram, né, o Estatuto da Federação Paulista de Futebol. E é uma lei, né, do Profut, é uma lei federal e, portanto, então, vai ganhando espaço na mídia e, com isso, vai fortalecendo, né, para que o Rio Preto, então, com essa ação que entrou junto à Federação Paulista de Futebol, possa estar aí apto para estar na Série A2 do ano que vem, quem saiba, né? Vamos ver aí o que vai acontecer em julgamentos futuros para que o Rio Preto possa estar pleiteando o que é de direito da equipe do Rio Preto. Olha, Dinho, eu vi essa lei do Profut, que deveria já, né, estar em ação. Ela foi adiada para esse ano, mas no ano passado ela já devia estar prevalecendo. Se tivesse, Edinho, eu não sei com quantos clubes ia ser disputado o Campeonato Paulista da A2, né, esse último campeonato, essa última competição em que o Rio Preto acabou caindo para a Série A3. Se fosse valer pela lei, o Rio Preto não desceria. Agora vão fazer isso aí para 2018, vão fazer prevalecer essa lei. O Rio Preto movimentou, aliás, o Rio Preto agitou o vespeiro, né? Porque a gente sabe muito bem que eles estão respaldados pela lei, pela essa lei federal. E acredito, Edinho, que os clubes vão ter que se virar para poder saldar essas dívidas. Então, não vai ter jeito de disputar nem A2, nem A3, se os clubes estiverem inadimplentes. É preciso estar tudo certinho, com todos aqueles impostos, tudo que a gente já sabe que é determinado por essa lei aí, né? Que a gente sabe muito bem do Estatuto do Torcedor. Agora, o que eu queria comentar, eu estive lá no Rio Preto e vi as mudanças que estão sendo feitas depois que o presidente José Eduardo assumiu. A gente viu o pessoal fazendo um trabalho lá, fazendo um novo gramado de treinamento, onde vai ter aí um grande apoio, né, às categorias de base, que você sabe da importância que tem as categorias de base. Rio Preto fez parcerias com a academia, nós chegamos a ver isso também, eu estive lá acompanhando, onde os atletas vão se preparar fisicamente, né? A gente sabe também a necessidade de tudo, em termos de recuperação. Um campeonato como a Série A3, ou que seja a Série A2, que eu espero que o Rio Preto aí consiga, inclusive, disputar a Série A2, eu acho que vai fazer isso por merecimento, porque também está trabalhando, né? Trabalhando aí, fazendo um centro de treinamento, a gente viu lá novo gramado, preparando quadra, preparando tudo aquilo que é indispensável, além de reformas, que a gente sabe que é necessário, reformas dentro do próprio estádio, com vestiários, toda aquela iluminação necessária, principalmente naquele lado onde que você estaciona seu carro, sala de imprensa. Puxa, quantas vezes eu e o Cássio lá e você fomos gravar lá, nós não tínhamos uma sala de imprensa, gravava às vezes no corredor, naquela correria. Eu creio que o Zé Eduardo vai mudar muito. E o Rio Preto, pelo que está fazendo, Edinho, vai figurar aí pelos próximos anos, vai lutar. A gente sabe que se ganha isso dentro do campo, mas vai ser um dos clubes, Edinho, que vai representar muito bem a nossa cidade e vai ter destaque aqui no cenário no interior. Bom, falando do Rio Preto, né, agora vamos falar do América Futebol Clube. Isso aqui que você me fala, essa zona eleitoral aqui do América Futebol Clube, né? Portanto, então, o italiano pediu prorrogação, foi prorrogado por mais 80 dias, aqui embaixo tem o Zé Branco também aqui, mostrando os documentos, como mostrou aqui, e, portanto, então, agora o italiano quer a eleição no América. Prorrogou por 80 dias, agora quer a eleição. Pois né? Está articulando uma manobra para permanecer no cargo, né? É o que a gente sempre por mais diz. 3 anos. Todos nós sabemos disso. Não é eu, você, o torcedor mesmo, aqueles que a gente sabe que é torcedor de carteirinha, que vai lá, independente se o América perde ou ganha, estão sempre comparecendo, prestigiando o América. É claro que eles não querem isso, ninguém quer isso.
né? A gente gostaria de ver o América realmente evoluindo, o América voltando à sua divisão de elite, mas enquanto houver isso aí que está relatado no jornal, a briga pelo poder, a vaidade, né? As pessoas querendo aparecer mais do que o próprio clube de futebol, não vai chegar a lugar nenhum. Não adianta. Pode vir quem for tentar levantar o América, enquanto não houver um apoio comum entre todos, né? A gente percebe que existem diferenças, sabe? Muitas vezes uma pessoa começa um trabalho lá, a pessoa, às vezes por vaidade ou porque não gosta da pessoa, desafeto. Acontece muito desafeto ali dentro da própria diretoria. Isso acaba, sabe, que é prejudicando o time dentro de campo, né? Você esperava o que do América disputando essa Série B? A gente até ganhou confiança, viu o América jogando bem. De repente, próximo ao América mudar de fase, conquistar por causa de um ponto, já começou a briga política de quem ia assumir. Você já imaginou se o América classificasse ou então subisse para 3? Então ia ser uma guerra, sabe, uma guerra. Pois já está essa briga, está todos esses problemas, a disputa pelo poder. Infelizmente, Edinho, quando se fala do América, a gente sempre espera que ocorra alguma coisa que cause surpresas. Isso aí, por exemplo, já o italiano diz que o América não tem presidente. Então tem que ter um presidente, né? E até o dia 1º de outubro tem que se marcar aí uma eleição, porque assim o pessoal estaria prevaricando, né, o conselho. Olha, eu acho o seguinte, deveria reunir realmente haver uma eleição, tá? Determina quem que tem direito a voto, né? É claro que você não pode comprar voto. O Zé Branco está dizendo aqui que ele não está morto, que vai lutar aí para ser presidente novamente, já que ele tem a chapa pronta. Olha, Edinho, eu não sei se é uma unanimidade o pessoal querer o Zé Branco de volta. Sim. Isso eu falo. Claro que a gente sabe que todo mundo tem boas intenções, mas nem todos acreditam nessas boas intenções. Então, eu penso que se você fizer uma votação ou escolher lá, ver, por exemplo, quem que vai compor chapa, quem que é presidente, quem que vai ser, eu acho que muitos não querem. E quem está na presidência hoje, ou quem assumiu a presidência, assumiu porque muitos dispensaram, não quiseram trazer esse problema para casa. Bom, o conselho sempre é soberano num clube, né? Pois é, o então conselho agora o presidente do conselho tem que tomar atitude, não é? Pois é, mas é que eu estou te falando. Do conselho João Baiano, né? João Rodrigues. Mas eles tomam uma atitude assim, de consenso e que sempre favoreça alguém, ou que favoreça ele, ou que favoreça alguém que está ligado a eles. Essas as decisões de conselho. A gente percebe, não é só... A gente está falando do América, mas a gente sabe que acontece isso em outros clubes. Mas no América é muito visual, é muito escancarado essa situação, sabe? Você vê que não existe consenso, por exemplo, de alguém falar assim, vou fazer uma chapa, vamos fazer outra, existe consenso em que todos fiquem a favor, por exemplo, desse ou daquele. O problema do América, para mim, na minha opinião, Edinho, é que é o seguinte, se alguém vai oferecer para você ser presidente do América, você vai falar que não. E quantas pessoas... Por que o pessoal quer roer esse osso aí, já que todo mundo fala que o América está devendo, que não tem dinheiro, mas todo mundo quer ser presidente. É o caso do Palestra, aí o Palestra está caindo aí pelas tabelas aí, tá feia a coisa lá no Palestra, não se paga funcionário, não paga 13º, e a coisa é preta. Mas tem uma carninha no osso mas nem porque rapaz, nem porque é o poder, não adianta, viu? Poder. Eu não sei porquê, viu? Que eu sempre digo, eu trabalho com um jornalista, o seu Nelson Gonçalves, trabalho com ele já há algum tempo, e no meio... Nelson Antônio Gonçalves, não, né? É Nelson Gonçalves só, mas não é o cantor. Nelson Antônio Gonçalves era o nosso NAG, né? Grande. Nelson Gonçalves. Exato. Nelson, aprendi muito com o seu Nelson, a gente não tem, assim, vocação para a área política, o meu negócio é futebol, mas o seu Nelson fala, quer conhecer um homem, dê poder a ele. Então é por isso que o pessoal vive aí brigando pelo poder, Edinho. Legal, gente, eu não quero poder nenhum. Vamos embora, vamos lá para o nosso intervalo e voltamos já, trazendo muito mais notícias do esporte, trazendo aí os 5 gols da equipe do Grêmio. Será que o Grêmio vai chegar com o Corinthians? O Adolfo está torcendo aqui, que nem doido, né? Jair lá, o Juninho também. Todo mundo torcendo aí para que o Grêmio chegue, né? Acho que vai ser a única equipe que vai tentar chegar do Corinthians, né? Acho que é por aí. Nós voltamos em um minuto. O Consórcio Canopus cria oportunidades para pessoas que desejam grandes conquistas. Maior número de contemplações, parcelas decrescentes e lineares, lances parcelados em até 4 vezes.
Assembleia transmitida ao vivo para você assistir da sua casa. Uma rede de representantes que atua em todo o território nacional. Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. As principais grifes para a prática do seu esporte preferido estão na Pratique Esporte. Nike, Adidas, Mizuno, ASICS, Olímpicos, All Star. Pratique Esporte no Praça Shopping, Calçadão da General e Shopping Cidade Norte. Pratique Esporte, tudo em até 10 vezes no cartão. Pratique Esporte, você também. Sua pesca, camping até seu mergulho começam aqui. Tubarão Center, especializado e com grande variedade de produtos. Aqui você encontra tudo o que precisa para o seu acampamento e, é claro, o que há de mais moderno para a sua pescaria. E o melhor, com o menor preço do mercado. Com uma equipe altamente qualificada, atendemos toda a região e o mundo. Acesse tubarãocenter.com.br e encontre tudo o que você precisa com os melhores preços e condições de pagamento. Tubarão Center, pesque essa ideia. Estâncias Trevisan, tudo o que você precisa para ter um final de semana inesquecível. Reúna a família, os amigos e fique perto da natureza com total conforto para você relaxar de verdade. Você não precisa ir longe para aproveitar o que a vida tem de melhor. Estâncias Trevisan, ligue 3215-8181 e 99609-3771 ou acesse trevisaneventos.com.br. Bem, o Brasil joga amanhã contra a equipe da Colômbia, 5h30, aqui de horário do Brasil, né? E, portanto, então, tá aí, né? O time da Colômbia jogando contra o Brasil e o Tite convocou aí o Alexandro, lateral, o ala, que é de Catanduva e, portanto, vai para o lugar do Marcelo, o Alexandro, que vem aí para a equipe do Brasil no lugar do Marcelo, que ele acabou levando o cartão amarelo no jogo contra a equipe do Equador. Olha, Dinho, eu não vejo grandes problemas. É claro que o Marcelo não jogando, a atividade, por exemplo, pelo lado esquerdo, eu acho que perde muito. Mas a gente sabe também que quem vai substituir tem potencial. Eu vejo a seleção brasileira hoje como um grande grupo, onde você não taxa titulares e reserva. É claro que tem aqueles que a gente considera, né? Que são titulares, jogadores que fariam uma falta enorme. Mas no que tange defesa, no que tange, por exemplo, até o meio-campo, você viu que o segundo tempo esse segundo tempo que o Brasil teve contra o Equador, os reservas simplesmente entraram e deram conta do recado. Legal, bom, vamos então aos gols da equipe do Grêmio de Futebol Porto Alegrense, que ganhou da equipe do Sport por 5-0 e, portanto, tá aí, né, o Grêmio atropelou o time do Vanderlei Luxemburgo. E então tá aí, né, o time do Sport que vai caindo de produção, hein, rapaz, né? Portanto, então, o Grêmio não quis saber não, né? Acabou jogando dentro do seu estádio e com isso, então, goleou o time do Sport. O Grêmio é uma surpresa às vezes, né? Às vezes perde alguns jogos. Olha que belo a gente gol, nem hein, acredita, né? né? Mas o Grêmio entrou ligado Chute, nesse jogo, viu, Edinho? O Grêmio entrou ligado, o Grêmio entrou para vencer. Porque o que acontece com o Grêmio, né? Olha, ele tem aí pela frente a Libertadores. Ele tem pela frente a Libertadores. A Copa do Brasil foi para o espaço. Então hoje o foco do Grêmio é Libertadores e é o Campeonato Brasileiro. Então ele vai focar no Campeonato Brasileiro. Então ele já veio com força, ele já veio com tudo, porque é o único que tem condições aí de brigar, né? De tentar tirar esse título que, para mim, está na mão do Corinthians. Só que é aquilo que a gente fala, o Corinthians perdendo pontos para times aí que estão na zona de rebaixamento e o Grêmio ganhando jogos aí que a gente pode falar verdadeiros clássicos de times que têm até condições de chegar. Agora, é claro que esse resultado é um resultado que não condiz com a realidade pelo tamanho ou pelo grande grupo que é esse time, né, do Sport, aí bem treinado, o Vanderlei Luxemburgo. Mas no futebol sempre acontecem essas coisas, essas surpresas sempre acontecem. Eu acredito que o Sport não fez uma boa partida, acabou tomando gol muito cedo e tudo isso aí acabou prejudicando propriamente até a reação.
E a gente percebeu, né, de um jogo totalmente isolado, sem muita motivação, o pessoal aí focado praticamente na seleção brasileira, é complicado. Tá certo então, né? Portanto, então o Luxemburgo estava lá em cima, estava lá junto com o pessoal, já classificando para a Sul-Americana. E, portanto, então, agora com esses resultados que vem tendo aí a equipe do esporte, o esporte vai aí para 11º Olha lá quem tá lá, com 29 pontos, né? Como é que é? É aquele jogador que saiu do Palmeiras, aí veio pro São Paulo, não, que veio pro São Paulo, aí que o Cássio falou, que eu falei pro Cássio, né? Não, quero que manda embora, que vai com Deus. Tá aí então, né, o time do esporte fazendo o pênalti e mais um gol, né, da equipe do Grêmio. O time do Grêmio é um... Veio pro São Paulo, você tá falando de um jogador que veio pro São Paulo? É. Do Palmeiras? Ele tava do Palmeiras, a gente que permaneceu um tempo no São Paulo, né? E também não virou. E agora foi negociado aí com o esporte. Eu esqueço o nome desse jogador, Edinho. Você estava na seleção brasileira, não estava? Não estava não. Eu não sei o que você está falando. Então, você vai ver, a imagem mostrou ele aí. O que é isso? Meu Deus do céu. Não ia ganhar, eu nunca com o esporte ia ganhar esse jogo aí. E o Grêmio fazendo gols aí que eu vou te contar pra você. Tá bonito, hein, rapaz? Magrão, coitado. Facilitou muito. Coitado do Magrão, né? Magrão. É o Wesley, Edinho, o Wesley. É o Wesley. Agora eu vi. Né? Então, que é isso? O Wesley também, como caiu o futebol do Wesley. Deus me livre. Bom, tá aí então, né, o Grêmio fazendo essa goleada diante da equipe do esporte por 5-0. E agora 7 pontos separa o Corinthians da equipe do Grêmio. Legal, Oscar, ficamos por aqui. Edinho, antes de encerrar, eu quero mandar um abraço para dona Vilma, né? E para minha filha Gisele. Elas estão acompanhando o programa, inclusive juntamente com a minha netinha, a Teodora. Edinho, tá em festa lá em casa, né? A Vilma cuidando da netinha, minha filha em casa. E o pessoal lá, vou te falar uma coisa para você, o duro é o chorinho dela, viu, Edinho? Que beleza. Mas é com muita alegria, Edinho. Um abraço para vocês. Tá certo então, gente. Um abraço para vocês aí. A gente fica por aqui, lembrando que o nosso reprise é às 19h30. A gente volta a falar muito mais de esportes amanhã aqui na sua TV da cidade, na sua TV Rio Preto, no Esporte Cidade. Um abraço, gente. Até lá.